Você acha que a anatomia animal é um pesadelo? Calma, não precisa perder a cabeça, porque hoje eu vou te ensinar termos básicos da anatomia animal. Então vem comigo e com o pesadelo. Oi gente, quem é vivo sempre aparece, então depois de mais de 2 meses eu estou de volta. Mas Nath, sua louca, o que aconteceu? Por que você sumiu? Gente, por causa das provas, das atividades avaliativas, de estudos dirigidos, um monte de coisa pra fazer, eu acabei não dando conta de postar aqui no canal antes, mas agora estou de volta, estou de férias, porque mesmo tendo chegado parecendo um zumbi do The Walking Dead, deu tudo certo no final, passei tranquilamente em todas as disciplinas e agora estou aqui para gravar um vídeo dedicado aos calouros da medicina veterinária que estão aí com dificuldade na disciplina de Anatomia Animal 1. E hoje, com a ajuda do pesadelo de Monster High, eu vou ensinar para vocês alguns termos básicos da anatomia animal. Lembrando que o cavalo foi emprestado pela minha prima Mariana há quase 2 meses, na verdade há mais de 2 meses, ele já estava até empoeirado, Mari. Mas eu limpei, tá? Até mesmo porque eu não quero passar vergonha diante dos seguidores. E gente, eu amo Monster High, confissões da noite. Eu ensinei a minha prima, essa mesma prima, quando ela tinha cerca de 7 anos, a ficar viciada em Monster High só pra ter uma desculpa de comprar essas bonecas. Porque na minha época, gente, era só Barbie, boneca Suzy. E assim, elas são muito modernas, essas bonecas, além de serem vampiras, fantasmas, filhos de lobisomem. Olha só, gente, elas podem perder a cabeça e dá pra colocar a cabeça num lugar. No caso da diretora sem cabeça, né? Na minha época, se uma boneca perdesse a cabeça, já era. Nunca mais você conseguia botar no lugar, ou se conseguisse, ela ficava igual o Fofão. Você tinha que afundar a cabeça até ela ficar sem pescoço e ela ficava... Gente, outro nível. Mas chega de blá 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 e vamos agora pro que interessa. Então, gente, o que significa anatomia? Anatomia, ao pé da letra, significa cortar em partes. E é por isso que quando a gente vai estudar anatomia no laboratório, as peças, como a gente chama, que são os animais mortos, obviamente, elas estão cortadas em partes pra gente conseguir estudar os órgãos, né? Pra conseguir ver como é que é por dentro do animal. E eu vou falar mais pra frente um pouco sobre esses cortes, como é que eles podem ser feitos. Mas em primeiro lugar, é importante que você saiba, falando já sobre os termos básicos, né, da anatomia animal, que a gente não fala patas dianteiras nem patas traseiras. As patas dianteiras são chamadas de membros torácicos e as patas traseiras são chamadas de membros pélvicos. A gente também não fala rabo, a gente chama de cauda, tá, gente? Esses são alguns terminhos básicos. Então, nós temos os membros torácicos, os membros pélvicos e a cauda. Agora, falando sobre os planos de delimitação do corpo animal, nós temos o plano dorsal, que é o dorso do animal, onde seriam as costas, vamos dizer assim. Nós temos o plano ventral, que é justamente o ventre, né, o abdômen, o tórax. Nós temos também o plano lateral, aí a gente vai ter o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo. Nós temos também o plano caudal e o plano cranial. E conhecer esses planos de delimitação, gente, é muito importante. Por quê? Porque tudo na anatomia é citado assim. Por exemplo, o professor vai explicar, dando um exemplo aqui qualquer. O coração é mais cranial em relação ao estômago. Ou seja, o estômago é mais caudal em relação ao coração. Para ficar ainda mais claro, se aqui em cima eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B, esse ponto A ele vai ser mais dorsal do que o ponto B e o ponto B é mais ventral do que o ponto A. E isso é muito importante também, gente, na criação de laudos, porque os veterinários eles não podem falar a lesão está acima do estômago. Não, eles não podem falar, eles têm que falar que a lesão está cranial ao estômago. Eles não podem escrever abaixo, acima, do lado direito, do lado esquerdo. Não, porque o outro veterinário, quando for analisar aquele laudo, ele vai ter que entender exatamente onde é que está a lesão, onde é que vai estar aquele tumor. Então tem que ser usado, né? Tem que ser usados os termos anatômicos veterinários, certinhos, para qualquer médico veterinário conseguir compreender o que aquele laudo que foi feito por um veterinário está falando. Então, recapitulando, nós temos o plano dorsal, o plano ventral, o plano caudal, o plano cranial, o plano lateral, que pode ser direito ou esquerdo, sempre considerando o animal, tá? Você vai olhar sempre pelo animal, é o lado direito do animal e
o lado esquerdo do animal, nunca o seu lado. E agora, gente, como eu citei no início do vídeo, eu vou falar sobre os planos de construção ou secção, ou seja, como é que essas peças para ser estudadas, elas podem ser cortadas. Primeiro nós temos o plano sagital mediano, que vai dividir o animal, a peça, né, em dois lados iguais, lado direito e esquerdo. Então daqui vai vir o corte, o corte vai ser feito dessa forma. Vai dividir então em antímero direito e antímero esquerdo. Nós temos também o plano transversal, que vai dividir o animal em metâmeros. Os cortes vão ser feitos dessa forma, e aí nós vamos ter metâmeros mais craniais, metâmeros mais caudais. E nós temos também o plano frontal, que vai dividir a peça, né, o animal, em porções. Uma dorsal e a outra ventral. O corte vai ser feito assim, dessa forma. Lembrando que o plano sagital mediano divide o animal em dois lados, que são chamados antímeros. Antímero direito, antímero esquerdo. Já o plano frontal vai dividir o animal em paquímeros. E aí nós vamos ter o paquímero dorsal e o paquímero ventral. Além dos metâmeros que a gente já falou do plano transversal. Falando agora especificamente sobre os membros torácicos e pélvicos e também sobre a cauda, quanto mais próximo à raiz do membro, mais proximal é a área. E mais distante, mais distal. Ou seja, esse ponto aqui, o ponto A, é mais proximal do que o ponto B, por exemplo. E o ponto B é mais distal que o ponto A. Então, como é que a gente vai se referir às áreas dos membros torácicos e pélvicos? Então, gente, até o carpo ou até o tarso, a gente vai falar lateral, medial, caudal e cranial. Depois da porção que se segue ao carpo, nos membros torácicos, ou do tarso, nos membros pélvicos, a gente vai falar dorsal, palmar, e aqui atrás também dorsal ou plantar. É só lembrar de palma da mão ou planta do pé. E os termos lateral e medial vão ser mantidos. Então, lateral do lado de fora, vamos dizer assim, medial do lado de dentro. Quanto a outros termos que também são muito importantes para a anatomia, nós temos as estruturas homólogas e as estruturas análogas. As estruturas homólogas, elas ocupam a mesma localização no corpo de dois animais, por exemplo, mas têm funções distintas. Por exemplo, a asa de uma ave e um membro torácico, porque a asa serve para voar, e um membro torácico é igual a gente não voa, mas fica no mesmo local. Já as estruturas análogas são estruturas que se localizam em diferentes partes, diferentes regiões do corpo dos animais, mas elas têm a mesma função, que é o caso do nosso pulmão, por exemplo, né, do pulmão dos mamíferos, e das brânquias dos peixes, que servem para respiração, mas são órgãos completamente diferentes. É óbvio que isso é só um resumão básico do básico do básico da anatomia animal, que é uma disciplina muito ampla, mas já serve para você que está perdido na matéria e que, assim, está viajando nas aulas, você já vai entender melhor, não vai ficar tão perdido, e é completamente normal se sentir perdido, mas saibam que a anatomia não é uma disciplina impossível, pelo contrário, a gente aprende bastante, só é uma disciplina que traz muitas palavras novas, né? Muitos detalhes pra gente aprender, mas no final das contas dá tudo certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque me ajuda bastante, e se você conhece alguém que está começando medicina veterinária ou pensa em cursar, manda pra esse seu amigo, e não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Porque eu vou trazer também, não vídeos só relacionados à medicina veterinária, mas ao mundo animal de uma forma geral, como eu já trago, né? Então, se você gosta de animais, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, muito obrigada por acompanhar e se despede, pesadelo. É isso, gente. Tchau, tchau.